Olá, meu nome é Adriana. Hoje eu vou apresentar um pouco do que eu aprendi aqui durante esse semestre na disciplina de Bioquímica, no curso de Agronomia do campus de Campo Novo do Parecis, Sapezal. A professora é Franciele Valadão. Então, de forma bem simples, a gente já estudou como as moléculas e células funcionam, a importância da água, do pH, como as enzimas controlam a vida e como a gente conseguiu ver tudo isso ali na prática, que a gente teve várias aulas práticas também, né? Para começar ali, a gente estudou sobre os fundamentos da bioquímica. A bioquímica é a área que estuda a química da vida, né? Bio é vida, química, química da vida. Ela tenta explicar como funciona dentro dos seres vivos, mostrando que mesmo com tanta diversidade, existe ali um padrão, estrutura e funções semelhantes entre todos os organismos. E essa semelhança, né, se conecta diretamente com a nossa evolução, que começou, né, a vida começou há bilhões de anos e todos os seres vivos têm um ancestral em comum. Com o passar do tempo, pequenas mudanças foram acontecendo e dando origem a diferentes espécies. Hoje a gente divide, as células são divididas ali em procariontes, que são as células mais simples, e as eucariontes, que são as células mais complexas. Nós, assim como plantas, somos formados por células eucariontes, que funciona como uma fábrica, né? Vamos dizer assim. Cada célula tem uma organização muito bem definida, onde cada organela tem uma função específica, mantendo ali o funcionamento da vida, por isso uma fábrica bem organizada. Além disso, os seres vivos, né, têm características como a capacidade de se reproduzir, de armazenar informação genética e se adaptar ali ao ambiente que é proposto, né? Os seres vivos são formados principalmente por elementos químicos, como carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, todos. Esses elementos formam ali as biomoléculas, que são os carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Essas biomoléculas são responsáveis por toda a estrutura e o funcionamento das células. E um ponto importante é que a função dessas moléculas depende da sua forma, né? A estrutura tridimensional define como ela vai agir e isso envolve configuração e conformação. Aí entra também a isomeria, uma pequena mudança na estrutura da molécula, que pode mudar completamente a função dela. Nós estudamos também pH da água, né? A água e o seu pH, onde faz as alterações. Estudamos que a água é essencial para a vida, né? Claro, nenhum ser vivo sobrevive sem água, ajudando no transporte de substâncias e no controle do organismo e no equilíbrio das nossas células. Também estudamos o pH, que indica se uma solução é ácida, neutra, básica, enfim. Ele varia ali de 0 a 14 e pequenas mudanças podem causar grandes efeitos. Por exemplo, o vinagre é ácido, a clara de ovo é básica, a nossa saliva é quase neutra. Se o pH muda muito ali, ele pode até desnaturar as proteínas. Por isso, o organismo usa um tampão para manter o equilíbrio do pH. E aí, durante esse estudo do pH, nós fizemos uma aula de mistura de tanque, onde, na prática, nós vimos como funciona isso, né, lá no campo. Nós fizemos uma mistura de defensivos e observamos o pH, que se interferia diretamente na eficiência. Se ali aquela mistura estivesse errada, o pH estivesse errado, a misturinha ia talhar, né,
e o que pode causar entupimento ou perder o efeito ali daquele produto. Assim, então, ou seja, a água ali, ela impacta diretamente no manejo no campo, né? Se o pH estiver errado, ela vai impactar ali no resultado final. Outra prática também que nós fizemos em Campo Novo foi a destilação do nitrogênio, né? A gente utilizou uma amostra rica em proteína e adicionou soda cáustica para liberar a amônia. Nesse processo aquece, evapora, condensa e mudava ali a cor da solução. Foi bem interessante ver a alteração ali das cores, né? E mostrando ali a alteração do pH na prática. Também estudamos as enzimas, são catalisadores biológicos, aceleram reações químicas, né? Elas funcionam como chave, fechadura, com encaixe específico ali, que cada enzima se encaixa uma na outra, né? Mas elas são sensíveis à temperatura e ao pH. Se mudar muito, né, elas desnaturam e param de funcionar. Isso é muito importante na agricultura, porque muitos herbicidas atuam bloqueando as enzimas das plantas, das ervas daninhas, né, das pragas da lavoura. Também a professora fez aula prática mostrando a saliva e a amilase, né? Usou a saliva e mostrou a saliva tem amilase, uma enzima que quebra o amido. Nos testes ali que ela fez, o amido com iodo fica escuro e com a ação da enzima a solução fica mais clara. E vimos que a temperatura ideal é próxima de 36 graus Celsius. Outro ponto bem importante que estudamos foi o DNA. Ele armazena as informações genéticas e garante a transmissão das características entre as gerações. A sua estrutura permite replicação com alta fidelidade ali, né? Replicar a genética do DNA. As mutações, que são mudanças no DNA, permitem a evolução dos organismos. Acredita que no início da vida as moléculas como o RNA foram responsáveis tanto por armazenar informação quanto por atuar como catalisadores. Deixa eu ver o que mais. Ali a vida começou há bilhões de anos, né, com os organismos simples, e ao longo do tempo foi se tornando mais complexa até chegar nas células eucariontes. Então, acredito que foi isso. Resumindo ali, a bioquímica não é só uma teoria, ela explica como a vida funciona, desde o nível molecular até as aplicações na prática na agronomia, né, na lavoura. As aulas práticas ali foram essenciais, porque ajudaram a visualizar tudo isso, né, como que isso acontece de verdade na prática. E faz muito mais sentido, né, quando a gente estuda tudo na prática. E é isso.